E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 4/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Copa da Alemanha. Com contra Hertha. Nos últimos 5 jogos o Com venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Hertha venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 pro Com. Palpite: casa vence, empate anula. Wolfsburg contra Hoffenheim. Nos últimos 5 jogos o Wolfs venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos o Hoffenheim venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. RB Leipzig contra Frankfurt. Nos últimos 5 jogos o RB empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos o Frankfurt venceu 5. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano, 1-0 para o Frankfurt e 2-2. Palpite: fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Argentino, Racing contra Estudiantes. O Racing é o segundo e o Estudiantes o 16º. Nos últimos 5 jogos o Racing venceu 5. Nos últimos 5 jogos como mandante, ele também venceu 5. Nos últimos 5 jogos o Estudiantes empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos fora foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 0-0. Palpites: casa vence, empate anula. Jogo under, menos de 3,5 gols. River e San Lorenzo. O River é o 5º e o San Lorenzo o 22º. Nos últimos 5 jogos o River venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o San Lorenzo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas equipes já jogaram esse ano e foi 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Espanhol, Bilbao contra Real Madrid. O Bilbao é o 4º e o Real Madrid o 2º. Nos últimos 5 jogos o Bilbao venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Madrid. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Inglês, Manchester City contra Nottingham. O City é o 5º e o Nottingham o 6º. Nos últimos 5 jogos o City empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Nottingham venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Newcastle e Liverpool. O Newcastle é o 11º e o Liverpool o 1º. Nos últimos 5 jogos o New venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 5. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 4 vitórias e 1 empate. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-2 para o Liverpool. Palpite: fora vence, empate anula. Southampton contra Chelsea. O Southampton é o 20º e o Chelsea o 3º. Nos últimos 5 jogos o Southampton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos fora foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Fora vence. Arsenal contra Manchester United. O Arsenal é o 2º e o Manchester o 9º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o United venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 4 empates e 1 derrota. Palpite: casa vencendo ao vivo.
Campeonato Brasileiro, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco é o 12º e o Mineiro o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Criciúma e Flamengo. O Criciúma é o 17º e o Flamengo o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Mengão venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 empates. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Mengão. Palpite, fora vence. São Paulo e Juventude. O São Paulo é o 6º e o Juventude o 15º. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Vitória e Grêmio. O Vitória é o 10º e o Grêmio o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Grêmio. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Atlético Goianiense e Fortaleza. O Atlético Goianiense é o 20º e o Fortaleza o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 3-1 para o Fortaleza. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro é o 9º e o Palmeiras o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Palmeiras. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Internacional e Botafogo. O Inter é o 4º e o Botafogo o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 1-0 para o Botafogo. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.